Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de História na TV Araxá Educa. Meu nome é Carlos Dias, sou professor de História e hoje vamos trabalhar sobre os indígenas do Brasil. Seja bem-vindo você, aluno da EJA, seja bem-vindo você que acompanha essas aulas todos os dias através da TV Araxá Educa. O tema é um tema muito interessante para a nossa atualidade, é sobre a questão indígena. Por que é interessante? Porque sabemos muito pouco, ou talvez interessamos muito pouco, pela questão indígena, do nosso índio brasileiro. Aquele que verdadeiramente é o dono da terra, aquele que quando os portugueses chegaram aqui, há 500 anos atrás, os encontraram. O início da nossa história. Então, ocupando diversas regiões do Brasil, formando um conjunto de etnias muito diferentes umas das outras, tá? O nosso indígena, ele ocupou praticamente toda a região brasileira. Tudo que nós conhecemos hoje do nosso estado brasileiro, foi ocupado pelos índios. Lembrando que são conjunto de etnias, ou seja, eles se distinguem, né, pelo modo de vestir, comer e conviver em grupo. Então essas etnias existem, na chegada dos portugueses aqui no Brasil, existia, né, uma diversidade enorme, com modos de vestir, com alimentação, moradia, a convivência em grupo, o falar uns diferentes dos outros. Para nós entendermos um pouquinho, eu até lembro que falamos em nossas aulas, né, na divisão da história, na divisão da pré-história, tá? Então nós vimos lá que a pré-história divide em paleolítico, neolítico, idade dos metais, a história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Essa divisão ela foi feita pelos europeus. Aqui nós trouxemos uma pequena divisão para nós compreendermos a pré-história americana, tá? A chegada. A data mais provável, a data mais aceita até hoje, quando nós falamos da chegada do europeu, quando nós falamos da chegada dos primeiros habitantes aqui na América, dados comprovavam de 10 mil, 12 mil, a data mais provável é 20 mil. É claro, existem achados arqueológicos lá no Piauí, achados de fogueira, né, comprovando que chegou por volta de 50 a 100 mil. Então, ainda é uma pesquisa que não é aceita em todo o mundo acadêmico, não é aceito pelos todos os cientistas, todos os pesquisadores da área. Então a data mais provável é de 20 mil. Esse período aqui é a chegada desses povos aqui na América. O período arcaico é o período que eles distribuíram pelo continente americano. E o período formativo é justamente a formação dos grupos, das tribos, a divisão, né, de território entre eles. Tá? Então nós temos esses três períodos, o paleoíndio, o arcaico e o formativo. Isso na história pré-americana, não somente aqui na história do Brasil, de toda a América. Tá bom? Aqui temos uma imagem da primeira missa que foi celebrada no Brasil, tá? Após a chegada dos portugueses, no dia seguinte celebraram uma missa. Pode perceber que os índios estão todos em todo esse ambiente aqui. Por que eu coloquei essa chegada, a celebração da missa, como a chegada dos europeus aqui na América? O território já era povoado. Nós vimos muito falar nas escolas, até hoje muitas pessoas usam a expressão, quando nós até colocamos entre aspas, às vezes, colocamos assim, o descobrimento do Brasil, né? Quando fala assim, o Colombo chegou na América e morreu sem saber que tinha descoberto a América. Tá? Depois o Américo Vespúcio, né, um cartógrafo, quando estava desenhando, após várias viagens aqui, ele descobriu que tratava-se de um novo continente. Então os portugueses vieram para cá também, não foi só os espanhóis, não. Então os europeus encontraram povos nativos vivendo em um ritmo da natureza. O que é vivendo no ritmo da natureza? Esses povos viviam da mesma forma com que tinha chegado há 10 mil anos atrás, eles em 1500 ainda viviam do mesmo jeito. Viviam da caça, da pesca, tá? Do extrativismo, da coleta de frutos, né? Da coleta, tá? Então eles viviam no mesmo ritmo da natureza. Foi um grande impacto cultural com um choque para ambos os lados, o que resultou em numerosos conflitos. Por que fala um grande impacto cultural? Pensa comigo de forma bem simples e bem rápida. Tá? Os índios completamente nus, de repente eles enxergam, olham para o mar e vê
tá? Umas caravelas gigantes, né? Para eles, as embarcações deles que eles andavam nas águas dos rios eram pequenas, e de repente vem uma embarcação enorme, e desce daquelas embarcações homens barbudos, com roupas, com espadas, totalmente diferente da cultura que ele estava acostumado. Totalmente. Então foi um impacto para as duas culturas, tanto para os portugueses que aqui chegaram, quanto para os indígenas que os avistaram, que eu vi. Então foi um impacto. Eu faço uma comparação muito simples desse impacto cultural na sala de aula, quando eu quero explicar isso para os alunos, e eu quero colocar esse exemplo para você também, aluno da EJA. Imagine se, de repente, no local que você está, chega um disco voador. Olha que impacto que seria para você ver uma nave, sei lá, chegando de repente, saísse um extraterrestre diferente do que nós estamos acostumados, tá? Talvez a gente nem assustava, tantos filmes, né, de ficção científica que nós assistimos, mas o impacto seria mais ou menos isso. Um extraterrestre chegando na sua frente, o impacto para ele ao ver você e você ao vê-lo. Tá? Então, foi um grande impacto cultural. E esse impacto cultural não foi simplesmente de observação. Houve numerosos conflitos, tá? Quando os europeus chegaram. Vamos entender isso aí. Aqui, trouxe um mapa para vocês dos povos indígenas do Brasil na época da chegada dos portugueses. Olha para vocês verem como esse mapa está todo colorido. Né? Aqui nós temos o primeiro, o Tupi-Guarani, em amarelo, olha para vocês verem a quantidade, o G, esse meio escuro aqui, todo quadriculado, o Aruaque, deixa eu chegar aqui, o Fano, Tacune, tá? Então, todos esses povos, olha como os povos, os indígenas, ocupavam todo o território brasileiro. Como se diz, a terra era deles, né? Vamos dizer assim. Os grupos indígenas, o modo de vida dos vários grupos indígenas no Brasil, diferencia uns dos outros. Foi aquilo que eu falei com vocês. Era hábito de alimentação diferente, não as roupas, né, mas a forma com que eles se colocavam, se cobria, né? Diferenciava também nas suas respectivas línguas e culturas. Lembrando que quando eu falo de cultura, envolve tudo, né? A alimentação, a pintura, o linguajar, tá certo? Então os grupos eram grupos indígenas diferentes uns dos outros, quando os europeus chegaram. E aqui trouxe mais um mapa, tá? A fonte do IBGE, o IBGE Educa, a distribuição da população indígena, tá? É isso aqui segundo o censo de 2010, tá bom? Município com maior quantidade de indígenas. Opa, cliquei na tela aqui, desculpa. Município com maior quantidade de indígenas, tá? Nós temos aí no Amazonas, os que estão em amarelo é mais de 2.000 a 10.000. Os de maiores quantidades, com mais de 80.000, os que estão em verde, no caso ali, o Amazonas, tá bom? Então, foram declarados, né, pessoas que se declararam ser de cor indígenas, tá? Foram declarados, aqui não tem a quantidade, é no outro slide que eu vou passar essa quantidade para vocês. Então, é a distribuição dos indígenas hoje, no território brasileiro hoje, tá bom? Continuando aí, a classificação dos grupos indígenas. A classificação linguística, tá? A que é mais adotada é a classificação linguística. A primeira que foi feita no século XVI pelos portugueses, a primeira que foi feita. E eles dividiram de duas formas, em dois grupos, os tupi e os tapuias. Os tupis eram os índios que estavam no litoral, tá? Eles viviam próximo ao litoral. Os tapuias aqui era uma forma pejorativa que os portugueses chamaram de tapuia pelo seguinte: tapuia significa língua travada. Eles já viviam para o interior. Então, para os portugueses, na visão dos portugueses, existiam apenas esses dois grupos linguísticos. Tá? Então, o tupi, que estava no litoral, e os tapuias, que estavam no interior. A primeira classificação. Com novos estudos, né, o que descobriram? Segundo pesquisa, tá, existe mais de 1.300 línguas faladas diferentes na ocasião dos portugueses. Certa vez eu vi uma reportagem de um estudioso das línguas, um linguista, estudioso das línguas, ele falava que no Brasil, ele deu um número mais preciso, ele falou 1.175 línguas diferentes. Aqui são pesquisas de forma generalizada, que encontram nos nossos livros, tá? De 1.300 línguas diferentes. Os estudiosos reuniram as diversas línguas em troncos e em famílias comuns. Lembra que a primeira classificação foi feita em duas, né? O tupi
e a tapuia. Aqui agora os estudiosos fizeram a nova classificação de troncos e famílias. O que eu vou apresentar para vocês aqui é bem sintetizado, você é aluno da EJA, para que você tenha um pouco de conhecimento do que foi dividido, né? Identificado o tronco tupi, formado por várias famílias. Então, do tronco tupi tem, ó, o tupi-guarani, o tupari, a juruna, ariquém, o modem e outras, tá? Só do tronco do tupi. Nós temos ainda do tronco do G e do tronco Arawak. Além desses troncos, existem as famílias Caribe, Tacuna e Bororo. Tá? Então, isso são as divisões. Então, por isso que afirma que tinham mais de 1.300 línguas diferentes na ocasião da chegada dos portugueses ao Brasil. O modo de vida. Gente, isso aqui eu acho muito interessante, a questão do modo de vida do indígena. Por que eu falo que é interessante? Porque foi algo que foi mantido por muitos anos, foi milênios, tá? Eles mantiveram a estrutura, o modo de viver. Os índios sobreviviam da caça, da pesca, do extrativismo, e alguns grupos praticavam o cultivo da terra. Esse cultivo da terra aqui, o que é interessante nós observarmos. O que eles cultivavam? Abóbora, pimentão, o milho, a mandioca, tá? Eram as culturas que eles praticavam. E a cultura que esse indígena praticava, né, era uma cultura o quê? De subsistência. Eles produziam aquilo que era necessário para eles. Quando os portugueses chegam e desmatam, tiram uma grande quantidade da mata e começam a plantar em grande quantidade, uma das questões dos índios foi justamente esse questionamento: para que plantar tanto? Será que é necessário produzir esse tanto? Por isso que muitas vezes, de forma pejorativa, falava que o índio era preguiçoso, porque ele não via necessidade de plantar tantos alimentos. Por quê? O hábito deles é plantar o necessário. Os índios, naquela época, ainda hoje pratica, praticava a roça de coivara. A gente olha esse nome, coivara, o que você pensa, tá? Quando fala roça de coivara? Aquelas pessoas que já tiveram contato com o campo sabem muito bem. É a roça que faz a queimada, tá? Antes do plantio, faz uma queimada do terreno, coloca fogo no terreno, é claro, um fogo controlado para poder fazer o plantio. Eles conseguiram identificar roças de coivara de 5.700 anos. Olha para vocês verem, 5.700 anos. E uma das coisas que eles plantavam nessa roça de coivara era justamente o palmito. Olha que interessante que os índios faziam. Plantavam o palmito, tá? Que produzia o palmito para eles, aproveitava a casca e o tronco. Eles faziam da casca e do tronco, faziam redes, faziam cesto, tá? Aproveitavam. Então essas roças de coivara, uma das plantações preferidas deles era o palmito. É claro, tinha um pimentão, tinha um milho, tinha abóbora, tá? Existiam esses outros produtos também, mas a questão do palmito. Eles fixavam em vales de rios navegáveis. Esses rios navegáveis, não somente em regiões de rio navegável, mas em regiões que tivesse rio e que a terra fosse uma terra produtiva, uma terra fértil. Inclusive aconteciam confrontos entre tribos em disputa por aquela terra, ou então para se manter na terra, porque chegavam outros povos indígenas querendo aquela terra e havia um confronto entre eles. O território era propriedade coletiva, então não tinha esse negócio de propriedade privada. Hoje nós dividimos, né? Nós temos tudo separadinho, os lotes. Você vai em uma fazenda, a minha fazenda vai até o córrego tal, então até tal rio. Nós temos bem claro essas divisões. Para o índio, não. Todo o território é um território coletivo. É claro que o espaço que ele habita ali, ele não vai deixar que outra tribo invada, vai ter um confronto. Mas em termos de tribo, em termos de povos indígenas, aquele mesmo povo ali, o espaço era uma propriedade coletiva, não tinha a propriedade particular, tá? Não era separado. Eles viviam em aldeias com variação de número de habitantes, mas agrupado em pequenas moradias familiares. Essas aldeias, elas chegavam a ocupar 600, 700 pessoas na aldeia. E na aldeia tinha as ocas. Essas ocas viviam dentro dessas pequenas moradias, membros familiares. Uma coisa que eu li que eu achei muito interessante, eles tinham contato de uma aldeia para outra. Tá? Existem relatos do contato de aldeia no Paraguai, aqui no estado de São Paulo.
E ainda, inclusive, eles tinham, até anotei aqui como lembrete para mim não esquecer, eu coloquei assim, achados arqueológicos confirmam contato tupi-guarani com incas lá no Peru. E como que eles descobriram isso? Os achados arqueológicos, tá, eles encontraram tanto lá no Rio Grande do Sul como em São Paulo, eles acharam os achados arqueológicos justamente de peças de cobre. E o índio nosso não tem o domínio da metalurgia, não tinha o domínio da fundição. Então eram peças incas. Então eles tinham contato, trilhas de uma região para outra. Então aqui do Brasil, eles tinham contato lá no Peru com os incas no Peru. A divisão de trabalho, isso aqui é muito interessante também, pessoal. Por quê? A divisão era de acordo com o sexo e com a idade. Por que era de acordo com o sexo e com a idade? Qual que era o papel do homem? O homem era responsável de construir as habitações deles, a caça, a pesca, esse era o papel do homem. Proteger o grupo, essa era a função do homem. Já nas mulheres, no caso as mulheres aqui, ela tinha o compromisso de cuidar da aldeia no sentido que preparar os alimentos, confeccionar os cestos, os vasos, as redes, o plantio, tá certo? Esse era o papel da mulher. E isso era bem dividido de acordo com o sexo. E também de acordo com a idade. Dependendo da idade, aqueles que não tinham condições de sair para a caça, para a pesca, ele mantinha-se na aldeia. Esse nome aqui, antropofagia, era uma prática. Quando os europeus viram que os índios tinham essa prática, chamaram-os de atrasados. O que quer dizer essa antropofagia? Eles comiam carne humana, mas não era simplesmente comer a carne humana por comer. Quando acontecia, principalmente entre os tupinambás, tá? Os tamoios, os índios tamoios, quando acontecia um conflito de um povo com o outro, quando um vencia o outro, eles pegavam os guerreiros mais fortes, amarrava ele para poder prepará-lo como alimento. Por quê? Era como um ritual para eles. Eles acreditavam que alimentando daquele guerreiro, ele conseguia obter a força, a capacidade daquele guerreiro. Tá certo? Eu lembro quando eu estudei sobre isso, alguns professores até falavam com a gente assim, olha, aquilo para eles ali, aquele que morria, que se via como alimento, para eles era até uma honra morrer daquela forma. Tá? Então, a antropofagia era justamente a questão de alimentar a carne humana. Mas lembrando, né, simplesmente matava e comia, não. Era depois de um confronto de guerra, um confronto entre tribos, tá? O vencedor, ele pegava os mais fortes da outra tribo, amarrava e preparava eles como alimento, tá? Alguns historiadores afirmam que foi um dos motivos que trouxeram o porco para ser criado no Brasil, para substituir esse hábito que eles tinham, tá bom? Alimentação, né? Esquece aquela alimentação humana, vamos lá para a alimentação daquilo que era diário, que era comum na maioria das tribos, tá bom? Tá ficando claro? Você está compreendendo? Tá? Você é aluno da EJA, a aula é preparada especialmente para você, tá bom? Então, alimentação. A alimentação dos indígenas no Brasil se compunha basicamente, isso aqui era a base da alimentação deles, o que? O peixe, o milho, a mandioca, marisco, carne, isso era a base da alimentação deles, tá bom? Continuando aí, nós temos aqui um exemplo da mandioca. Tem um fato, duas curiosidades sobre a mandioca. Dizem que eles passaram, os índios, quando passaram por uma trilha, viram umas ramas e eles cortaram aquelas ramas. Para passar ali, eles quebraram e jogaram no chão as ramas. Aí, quando eles voltaram, um bom tempo, passaram novamente naquela trilha, aquelas ramas que eles haviam cortado, haviam brotado. E eles tornaram a quebrar e jogar no chão novamente. Quando eles passaram pela terceira vez, eles perceberam que as ramas que eles tinham cortado já pela terceira vez tinham crescido novamente, agora de forma diferente, tinha umas raízes grossas, que é justamente a mandioca. E como que descobriram isso? A Embrapa fez o mesmo processo, fez a mesma pesquisa, pegou as mesmas ramas, fez o processo de plantio, repetindo o processo que os indígenas tinham feito de forma natural, tá? E produziu a mandioca, tá? Isso foi comprovado pela Embrapa. Outra curiosidade, isso eu achei interessante, onde eu encontrei um vendedor, né, de cereais no supermercado e conversando com ele, e por acaso, eu até lembrei dessa aula, agora eu lembrei desse fato, pelo fato de estar falando do cultivo da mandioca feita pelos índios. Ele falou que uma vez ele foi no Pará e viu os índios descascando mandioca, que ele achou super interessante, que um índio pega o lado sujo da raiz e descasca,
O outro pega o lado limpo da mandioca e termina de descascar. Olha que interessante. Nós muitas vezes vamos descascar mandioca nas nossas casas, nós cortamos ali, abrimos, tiramos a casca, né? E lavamos, a hora que ela vai sujar com a terra, lavamos ali, né? Ou então mandioca congelada, que é o mais prático hoje. Mas olha a inteligência deles. Um só suja as mãos, pega do lado sujo, descasca. Entrega para o outro lado limpo, que acabou de descascar, que está com a mão limpa, e o outro termina de descascar o outro lado. Tá certo? Eu achei muito interessante esse fato e por isso estou compartilhando com vocês. Outra coisa da cultura dele é o milho, tá bom? Faziam parte da alimentação, o plantio do milho. Inclusive os incas, os maias, o milho é muito importante para eles também. Os povos indígenas hoje, como que é a situação do indígena hoje? É claro que dentro desse tópico aqui nós podemos aprofundar em muito, tá? Existem muitas coisas que poderíamos estudar. Mas como as nossas aulas aula que é para você, do aluno da EJA, para atender a sua necessidade, para que você possa fazer uma avaliação, ser submetido a uma avaliação, então nós vamos falar só daquilo que é necessário nós termos conhecimento. A cada dia são ameaçados pelo avanço da civilização, coloquei aqui entre aspas, tá? A palavra civilização, na visão nossa, né? A presença de garimpeiro, madeireiros, plantadores de soja, criadores de gado, que invadem suas terras e os expulsam. Então, eles são ameaçados dessa forma. Então, garimpo ilegal, madeireiros que querem destruir as suas florestas, a contaminação que é feita nas suas águas, tá? Muitas vezes contamina a água e ele precisa daquela água para sobreviver, para caçar, tá bom? Para pescar. Os plantadores de soja, para plantar a soja, o desmatamento tem que ser muito grande, os criadores de gado. E o problema maior, expulsam eles das suas terras. E cada vez mais o índio vai adentrando, né? Agora estão mais voltados para a região norte. Temos as situações também dos chamados índios isolados. Eu trouxe aqui uma situação dos índios isolados no Acre. Quando eu fui pesquisar sobre essas imagens dos índios isolados, as fotos são fotos aéreas, dá para perceber as expressões deles olhando para cima, com as flechas mirando para o alto, a forma com que mostra para eles que ali para eles está sendo a invasão do espaço deles, tá bom? A quantidade das populações indígenas brasileiras. Aqui esse gráfico aqui é muito interessante pelo seguinte, a quantidade indígena é 896.917 pessoas que se declaram indígenas. Essas pessoas, elas se declaram indígenas, tá bom? Indígenas, em terras indígenas, nós temos 57% desses que declaram estão em terras indígenas, ou seja, 517 mil, tá? Indígenas, nas suas terras mesmo. Fora das terras indígenas, nós temos 379 mil. Tá? Aqui o dado está em forma de texto, né? Segundo os dados do IBGE, esse censo é de 2010, pessoal. Lembra, vocês já passaram 12 anos. Realizado pelo IBGE, no Brasil vive 896.917 pessoas que se declaram indígenas, tá bom? Desses, 57% vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas. Foram contabilizados também por esse censo do IBGE 305 diferentes etnias indígenas e no total 274 línguas. Lembra que no início da aula nós começamos a falar que existiam mais de 1.300 línguas, tá? Nos resta agora 274. A questão dos indígenas é algo necessário de preservar, é algo que precisamos ter conhecimento, da mesma forma que agora nós estamos tendo aula sobre meio ambiente, da mesma forma que temos que preservar o meio ambiente, conservar os nossos índios, preservar as vidas dos nossos índios, lutar pelos direitos deles, é uma forma de preservar também o meio ambiente. A você, aluno da EJA, muito obrigado por acompanhar as aulas de História na TV Araxá Educa. Bons estudos, mantenha-se firme, não desista e até a próxima aula.